Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Deus abençoe. Estamos aqui mais uma quarta-feira. Sábado, por compromisso na igreja local, não podemos estar aqui. Mas hoje nós retornamos para a glória de Deus. Amém? Vamos desde já orar. Vamos desde já nos conectar com o Senhor. Ligar a nossa mente com o Senhor. Em nome de Jesus, amém? Meu Deus e meu Pai, amigo Espírito Santo, nessa hora, Senhor, nós adoramos o Teu nome, nós Te bendizemos na beleza da Tua santidade. Ó Pai, sem Ti nós nada podemos fazer, ó Pai, nós manifestamos aqui, Senhor, a nossa dependência do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos essa live em Tuas mãos. Nós repreendemos toda a retaliação maligna, toda obra das trevas. Meu Pai, toda ferramenta preparada contra nós não vai prosperar nessa noite. Ó Pai querido, cerca, meu Pai, a nossa vida, a nossa casa, essa live com a Tua santa presença, com um círculo de fogo ao redor. Meu Pai, em nome de Jesus, tudo aqui é para a Tua honra, tudo aqui é para a Tua glória, tudo aqui é para o Teu louvor. Meu Pai, que toda a carne diminua e o Senhor cresça e o Senhor apareça e o Senhor revele a Tua glória, a Tua palavra. Ó Pai, que é tudo para nós, que é direcionamento, que é bússola para a nossa vida, meu Pai. Meu Pai, eu Te agradeço por tudo, Te agradeço pelo nosso dia, Te agradeço pela nossa alimentação, Te agradeço por tudo quanto, meu Pai, o Senhor fez por nós no dia de hoje, ontem e fará, meu Pai, para todo sempre, até a vinda de Jesus e por toda a eternidade, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Por isso nós Te louvamos, nós Te adoramos, ó Pai. Ó Deus, ó Pai querido, continua tomando o Brasil em Tuas mãos. Ó Pai, continua tomando o nosso presidente da República. Meu Pai, usa esse homem poderosamente, meu Pai, para remover as injustiças, meu Pai, que existem no Brasil, para combater a corrupção, meu Pai, em nome de Jesus, para ser um instrumento da Tua justiça, meu Pai, da Tua graça sobre o Brasil. Ó Pai, capacita esse homem, meu Pai, de todas as formas, da sabedoria, da entendimento. Ó Pai, coloca as Tuas palavras sobre os lábios deste homem. Ó Pai, em nome de Jesus, vai tomando, ó Pai, toda a autoridade constituída, meu Pai, sobre o Brasil, ó Pai, sobre a nossa nação, vai tomando o povo brasileiro, vai repreendendo a Covid, vai visitando as vítimas da Covid, vai consolando aqueles que perderam entes com a Covid. Ó Pai, também nos transforma, meu Pai, por intermédio da Covid, muda a nossa conduta, muda o nosso caráter. Ó Pai, revela mais misericórdia, meu Pai, em nossos corações. Meu Pai, o que nós Te pedimos, ó Deus, que possamos estar contigo nessa última hora, meu Pai, como virgens prudentes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Elisângela, paz do Senhor, seja bem-vinda, minha irmã. Oh, glória a Deus. O povo da Cidade Nova tá aí com a gente. Deus abençoe a sua vida. Bom estar aqui com os irmãos e revendo, né, alguns que estão em toda parte aí do Brasil. Nós podemos estar unidos aqui, ainda que distantes, orando, buscando ao Senhor, enquanto se pode achar, amém? Vamos louvar um hino e logo após nós estaremos meditando na palavra que Deus colocar nos nossos corações, amém? Revela-nos, Senhor. Hino 88 da harpa cristã, quem tem harpa aí, ou quem conhece também, né? Tem as irmãs que gravam os hinos todos, né? Que benção. Hino 88 da harpa cristã. Vamos louvar assim. Jesus, meu Rei, Mestre Senhor, o Teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Senhor Jesus, o nosso coração. As bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor
me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Senhor Jesus, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei prazer verás, tempos de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Senhor Jesus, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, amém, irmãos? Revela-nos, Senhor. Que Deus venha cada dia se revelar para nós, como ele se revelou a Moisés. Que coisa linda, né? Moisés, no auge da sua busca, já tinha renunciado ao Egito e toda a sua glória para estar na presença de Deus, para conduzir os seus irmãos para a terra prometida, para libertar o povo do Egito. E ele pediu a Jesus, ou melhor, ao Deus Pai, que revelasse a ele a sua glória, que ele pudesse contemplar a glória. Então esse hino é um hino lindo que nos mostra, nos remete, né, ao desejo de ter a glória de Deus revelada a nós. E é muito bom quando Deus se revela para nós, seja numa palavra, seja no louvor, seja em sonhos, seja em visões. Então, desde já, que Deus venha se revelar para nossas vidas, Deus venha se revelar para nossa nação, Deus venha se revelar para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração que está no livro de Lucas. Vou tentar ser breve hoje. Livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Bendito seja o nome de Jesus, a partir do versículo 20. Evangelho segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, uma vez que ele era médico, né? Lucas, capítulo de número 15. Louvado seja Deus, a partir do versículo 20 e 21. Bastante conhecido o texto, mas Deus uma vez mais se revelará para nós, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 15, versículos de número 20 e 21. Diz assim: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Amém? Glória a Deus. Nós estamos diante da parábola ensinada por Jesus, que uma das parábolas, né, ensinada por Jesus, que é a parábola do filho pródigo. Pródigo, aquele que desperdiça, aquele que dissipa aquilo que tem. Então, irmãos, nós vamos ver aqui a história de uma família, né? Mais especificamente de um jovem que pertencia a uma família. Ali não fala sobre a sua mãe, talvez ele não tivesse, provável que não tenha, porque ela não é citada. Mas de um jovem que tinha ali o seu pai e o seu irmão mais velho. Ele era o mais novo, por isso, e esse que é chamado de filho pródigo. E a Bíblia vai dizer que o pai era fazendeiro, um homem de posses,
Então eles viviam ali abastados, eles viviam ali bem, eles eram bem de vida. Louvado seja Deus. Então não havia falta de nada, mas eles moravam no campo, né? A pessoa que tem fazenda, ela vai morar no campo. Então eles cultivavam ali, eles viviam no campo, mas com bastante prosperidade, viviam uma vida regalada. Só que a Bíblia vai dizer que o filho mais moço, ele começa a ficar insatisfeito. Ele começa a não ter mais o desejo de estar na casa do pai. Ele começa, aleluia, a não ter mais gratidão, a não ter mais aquele sentimento de satisfação na casa do pai. Então, dessa forma, ele começa a desenvolver dentro de si o desejo de ir embora, de ir para longe da sua família, longe da sua casa. Louvado seja Deus, antes do tempo, porque ele não queria sair por um motivo de casamento, que seria talvez até o momento certo. Se ele tivesse ali uma noiva, alguém que ele fosse se casar e quisesse ter uma nova vida com ela, já seria uma nova estrutura que Deus montaria para ele. Mas ele sai da sua estrutura sem ter uma nova estrutura. Ele sai da estrutura da proteção do pai sem ter nenhuma nova estrutura. E ali a Bíblia vai dizer que ele toma a decisão, começa a falar com seu pai e a pedir ao seu pai a sua parte da herança, para que ele pudesse ir para uma terra distante, para uma cidade maior de repente, para que ele pudesse viver a vida da sua forma, para que ele pudesse viver de repente distante das diretrizes do pai. A Bíblia não deixa bem claro o que motivava esse jovem a querer sair da presença do pai. A Bíblia não deixa claro o que exatamente estava incomodando. Mas se a gente for tentar conjecturar, a gente, analisando os jovens de hoje, a gente vai entender um pouco. O jovem muitas vezes ele não quer ter diretriz. O jovem muitas vezes ele não quer ter alguém para instruir. Ele não quer alguém que te repreenda. Não é isso? É muito característico muitas vezes do adolescente, do jovem, não querer alguém para te orientar. Acha chato. Se irrita. Porque ele não vê ali, aleluia, o cuidado de Deus por trás disso sobre a sua vida. E ele não consegue valorizar o fato de ter um pai, o fato de ter ali uma família para o orientar, para o direcionar, para lhe trazer uma estrutura, para lhe trazer uma proteção, uma cobertura espiritual e também material. Então aquele jovem, ele começa a nutrir esse desejo dentro de si e ele vai chegar para o pai e vai dizer: meu pai, me dê minha parte na herança. Então aqui está o primeiro erro desse jovem. O primeiro erro do filho pródigo está em querer receber algo antes do tempo. Irmãos, nós sabemos na nossa cultura que o filho, ele só recebe herança após a morte do pai. O filho, ele só é comum a gente ver alguém receber herança quando alguém morre. Né? O termo herança geralmente está ligado também a um luto. Depois do luto, vem ali uma herança, caso aquele parente ou aquele pai, aquela mãe deixou algo para o seu sucessor. Então ali, ele mata o pai, irmãos. Né? Ele mata o pai, ele traz para o presente uma coisa que não aconteceu ainda. Ele traz o futuro para o presente. E ele ali mata o pai, nem que seja de desgosto, né? Porque não era o momento dele receber essa herança. Então ele começa a se precipitar. E quem se precipita, erra. Quem se precipita, erra. Cuidado com a precipitação. Cuidado em tomar decisões sem consultar ao Senhor. Cuidado em tomar decisões fora do tempo. Cuidado em querer antecipar coisas se Deus está dizendo que ainda não chegou a hora. E aquele jovem, ele quer antecipar as coisas. Ele não espera Deus preparar o momento nem a hora. Ele não vai orar. A Bíblia não menciona em nenhum momento que ele orou para consultar a Deus se aquele desejo. Irmãos, nem todo desejo que nasce no nosso coração vem de Deus. Cuidado com os desejos que vêm no seu coração. Porque a Bíblia vai dizer que até mesmo os adultérios, as prostituições, tudo que não presta, vem do coração, irmãos. E depois ela vai dar luz ao pecado. Então, cuidado com os desejos que combatem contra a sua alma.
Nem todo desejo vem do Senhor. O seu desejo tem que estar alinhado com o desejo de Deus. O meu desejo, o seu desejo tem que estar alinhado com o desejo de Deus. Se você é servo de Deus, alinhe. O seu desejo tem que ser o desejo de Deus. A sua vontade tem que ser a vontade de Deus. Senhor, o Senhor está neste negócio. Deus, eu posso comprar esse carro. Deus, eu posso comprar esse apartamento. Deus, eu posso entrar nesse negócio. Senhor, essa pessoa com a qual eu estou negociando é uma pessoa honesta. Deus, o que que o Senhor me diz acerca disso? Rai compre, mini ras. Quando nós não consultamos a Deus, irmãos, nós vamos pagar um preço. O preço da decepção. Então a Bíblia vai dizer que esse jovem, ele se precipita. E ele aí quer a sua herança. E o que eu acho mais interessante aqui a gente vai aprender tanto com o filho pródigo, quanto a gente vai aprender com o pai. E até mesmo com o filho mais velho. Olha a primeira lição que a gente aprende com o pai, né? Olha o que a gente vai aprender. A gente aprendeu com o filho pródigo aqui o que não fazer, não se precipitar. E agora nós vamos aprender um pouco com o pai. Porque o que mais me impressiona nessa história é a sabedoria que está sobre a vida deste pai. A sabedoria, irmãos, a sabedoria é algo sensacional. É algo que nos dá grande admiração. E você vai ver, amados, que o pai, ele não se exaspera, ele não se ira. Pelo menos a Bíblia não descreve nenhum episódio, nenhum momento assim. Ele não se exaspera, ele não se irrita, ele não se faz de vítima, né? Tem pais que diz que... Tem mãe que diz até que tá com dor no coração, finge que desmaiou, né? Não é assim quando o filho quer fazer alguma coisa fora do controle dela ou dele. Tem filho pai que se faz de vítima, tem pai que finge que tá com dor no coração, se joga no chão, aquela presepada, como diz o bom baiano, né? Mas o pai não faz isso. O pai simplesmente dá a sua parte na herança. Irmãos, que coisa interessante. Talvez o pai até teve que vender parte das suas terras, né? Porque para dar a parte dele, eu acredito que ele não tinha esse dinheiro, talvez em espécie. Talvez o pai teve até que vender alguma parte da propriedade para poder antecipar essa herança do filho. Aí observe a situação, o pai dá. Mas por que o pai dá? Olha que coisa interessante, irmãos. Às vezes, irmãos, a gente sabe que alguém vai quebrar a cara. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa espiritual, você vai entender o que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente está aconselhando um amigo, uma amiga, a gente aconselha um irmão, uma irmã, a gente aconselha um ente querido, a gente aconselha um parente. Só que aquela pessoa está obstinada naquele erro. Quando a pessoa, irmão, está obstinada, ninguém vai tirar aquele pensamento dela. Nem mesmo, irmãos, o Espírito Santo, que é o melhor em convencer alguém. Mas quantas vezes nós, quando estamos obstinados em fazer algo errado, o Espírito Santo fala e a gente não ouve. O Espírito Santo brada e diz, cala-te, e a gente não cala. O Espírito Santo diz, fica em casa e a gente não fica. O Espírito Santo diz, não faça e a gente faz. Então eu entendo que quando a pessoa está obstinada, ela tá convicta em fazer algo, ainda que seja algo ruim, ainda que seja um mal, não adianta. Quando a pessoa não está aberta para o conselho. Então, amados, às vezes, com muito pesar, porque quem ama sofre em ver o outro sofrer. Observe que às vezes na nossa vida a gente vai ter que deixar alguém quebrar a cara. Você vai avisar uma vez, você vai avisar duas, você vai avisar três. Você vai fazer o possível para que aquela pessoa não erre, para que aquela pessoa não caia no buraco, para que aquela pessoa se desvie do mal. Mas se a pessoa estiver obstinada, às vezes a gente tem que deixar. Para quê, irmãos? Para aquela pessoa ter a sua própria experiência. Tem coisas, irmãos, isso serve pra gente também. Tem coisas que a gente só aprende errando. O ideal é que a gente não precise errar para aprender. Por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo. Não julgando ninguém que já usou drogas. Que meu irmão já usou e eu sei que esse mal acontece nas melhores famílias. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Cada um sabe dos seus erros e acertos. Mas assim, eu nunca me envolvi com drogas, eu nunca precisei me envolver com drogas porque eu já via que não dava certo na vida das pessoas. Eu sempre fui muito observadora. Então, desde adolescente, eu observava e via qual era o caminho da pessoa que usa drogas. Nunca trazia nada de bom. No início parecia uma curtição, no início parecia descolado, mas depois a pessoa ia perdendo sua vida social, ia perdendo suas conquistas. Então eu disse, não presta. Pelo erro dos outros, eu não precisei errar para entender. Então,
Eu ouvi um ditado uma vez bastante interessante, que diz assim que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, tudo que você puder aprender com os erros dos outros, melhor. Você não vai gastar tempo, você não vai perder tempo. Você vai... Michele, minha amiga, Deus te abençoe. Amo no amor de Jesus. Deus te abençoe. Minha amiga de faculdade, minha amiga de trabalho. Eita benção. Então, irmãos, voltando aqui. Então, tudo que você puder aprender com o erro alheio, melhor. Você não precisa passar por aquilo, né? Se você viu que a separação não é boa, evite a separação. Se você viu que as drogas não é boa, não vá para as drogas. Se você viu que a traição não é boa, não traia seu esposo, sua esposa. Então, tudo que você puder observar, eu mesmo você vê o adultério. Todas as pessoas que eu conheço que entrou por este caminho, é difícil. O adultério destrói, o adultério prejudica a família. A prostituição, a mesma coisa. A pessoa prostitui, nunca consegue ser feliz. Fica com uma, fica com duas, fica com três e não consegue a felicidade. Então, muita coisa eu aprendi vendo os outros errarem. Muita coisa na minha vida eu evitei de errar por ver que não deu certo na vida do outro. Só que, infelizmente, tem coisas que a gente erra. Infelizmente, Priscila e cada um de vocês que estão me ouvindo aqui já erraram para poder aprender. Então, o que que o pai faz? O pai do filho pródigo, ele vai permitir que o filho erre. Ele sabia que o filho ia quebrar a cara, irmãos. Experiência é terrível, irmãos. Nunca subestime a experiência das pessoas. Nunca subestime uma pessoa experiente. Apesar que um jovem pode ser experiente, mas como eu gosto de ouvir conselhos de pessoas mais velhas. Desde jovem eu sempre gostei de andar com pessoas mais velhas do que eu um pouco. E até quando eu já tinha uns 20 e poucos anos na igreja, eu já gostava de senhoras. Eu já gostava de estar mais com as senhoras. Porque tinha mais experiência espiritual, experiência com Deus. E eu absorvi aquilo ali. Mulheres de ciclo de oração, dirigentes, mulheres de Deus da Igreja Pentecostal Deus e Amor, mulheres da Assembleia de Deus. Então isso tudo nos enriquece muito. Por isso que a Bíblia diz pra gente não desprezar as cãs, né? Os cabelos brancos. Nunca despreze o cabelo branco, irmãos. Olha, meu pai chegou. Eita glória, tava falando aqui dos cabelos brancos, viu? Olha aí. Seja bem-vindo, meu pai. É bênção e privilégio ter você aqui. Nós estamos falando aqui sobre o filho pródigo. O filho mais moço que chega para o seu pai e pede a sua herança. Antes do tempo, o pai não tinha morrido. Ele pede a sua herança antes do tempo. E o pai, surpreendentemente, amém, o pai, ele dá a herança. E eu estou falando aqui justamente sobre a sabedoria do pai em dar a herança que o filho pediu. O pai não se exaspera, o pai não faz teatro, o pai não faz drama, o pai simplesmente diz, quer, tome. E ele dá o que o filho pede. Louvado seja Deus. E ele dá a herança, sabendo que o filho iria quebrar a cara. Sabendo que o filho iria se arrepender dessa atitude. Porque às vezes nós temos que deixar as pessoas seguirem os seus próprios caminhos. Às vezes nós temos que deixar as pessoas terem a sua experiência. Você que é pastor, você que é líder, quantas vezes você vê que uma ovelha está se desviando? Claro que o que você puder fazer como pastor para evitar, amém. Só que tem ovelha que ela vai precisar ter essa experiência. Tem ovelha que o coração dela não está na igreja. O coração dela não está em Jesus. E se ela ficar na igreja, ela vai gerar um prejuízo para a igreja. Porque ela não vai gerar nada de útil. Muito pelo contrário, ela vai trazer o mundo para dentro da igreja. Então, às vezes, é interessante que ela realmente cumpra aquilo que está no seu coração. Porque Deus não quer ninguém com ele forçado, irmãos. O interessante é que o pai aqui, ele representa Deus também. Ele é uma espécie de figura de Deus, esse pai do filho pródigo. Porque Deus não quer, Elisângela, que eu e você esteja na igreja forçado. Deus não deseja que ninguém vá para a igreja porque o pai e a mãe estão obrigando. Deus não deseja que ninguém esteja forçosamente. Deus nos escolheu com capacidade de livre-arbítrio, de escolha. Uma das coisas que eu mais admiro em Deus. Porque ele poderia ter nos feito, meu pai, como se fosse uma espécie de robô. Faça aquilo, sim senhor. Faça lá, sim senhor. Faça isso, sim senhor. Mas não. Ele nos fez dotados de escolha. Ele nos fez dotados de capacidade de escolher o que a gente quer. Não é em vão que Satanás, sendo um anjo,
ele decide que ele quer seguir o caminho oposto de Deus, ele não quer servir, ele não quer se submeter, ele não quer ser ali cooperador com o pai, ele resolve competir. Por isso hoje ele é o pai das trevas, ele é o pai da mentira, ele funda o seu próprio ministério. E o que é que o ministério de Satanás faz? Roubar, matar e destruir. Enquanto o nosso Deus, ele dá vida e vida com abundância. Então, amado, tem momentos que a gente vai ter que deixar aquele amigo, aquele parente, aquele vizinho, aquele irmão, aquela tia seguir o seu caminho errado. Porque você já avisou, você já aconselhou e a pessoa está obstinada no mal. E se você impedir, talvez seja até pior. Porque o mal primeiro nasce no interior, irmãos. O mal primeiro nasce na sua mente, depois desce para o coração e depois dá luz à iniquidade. Então observe que o pai, quando o filho pede a herança, o pai dá. Sem discutir, talvez esse pai sofreu tanto. Eu tenho certeza que sim. Talvez não, eu tenho certeza que sim. Que esse pai deu essa herança chorando por dentro. Talvez não chorou na frente do filho, mas chorou por dentro. Chorou por saber que o seu filho não tinha maturidade para administrar aquele dinheiro. Sofreu por saber que o filho não estava tendo prazer em estar junto ao pai. Sofreu pela ingratidão do seu filho. Sofreu por ver que o seu filho não estava tendo o amor que ele merecia. Porque você vai ver ao desenrolar da história que o pai era um pai amoroso. Então, irmãos, é a mesma forma que Deus sente conosco. Tem atitudes que a gente toma que machucam o coração de Deus. Tem atitudes que nós tomamos, decisões que nós tomamos que Deus respeita. Mas ele não está feliz com aquela decisão que você tomou. Essa é a diferença. Existe a vontade absoluta e a vontade permissiva. Tem coisas que Deus vai permitir que você faça, mas não era o que ele queria para você. E a vontade absoluta é aquilo que ele estabeleceu para você, aquilo que ele quer para você, aquele casamento que ele sonhou para você, aquele trabalho que ele sonhou para você, aquele ministério que ele sonhou para você, aquela escolha que ele desejou para você. Então é diferente. Quem é pai e é mãe vai entender melhor essa mensagem. Então, amados, o pai dá. E a Bíblia diz que o filho pródigo, ele pega aquela herança do seu pai, deixa o seu irmão mais velho, deixa o seu pai na fazenda e vai embora, vai para a cidade, vai para uma terra distante, como a Bíblia fala. E ali a Bíblia vai dizer que ele vive uma vida desordenada. Ele vive uma vida sem limites. Ele dissipa todos os seus bens. Mas por quê? Primeiro, talvez ele tenha sido um filho mimado. Você vai ver que ele não tinha noção nenhuma de administração. Provavelmente quem administrava essa fazenda era o pai. Ou o irmão mais velho, que parecia ser mais centrado do que o filho mais novo. Então, ele não tinha nenhuma experiência na administração do dinheiro. Ele não soube ver o que era prioridade, né? Eu lembro que meu pai, né, meu pai? Hoje eu fui fazer compras, eu falo com meu esposo, eu tenho o hábito de passar primeiro aquilo que é mais essencial. Porque se o negócio apertar, o essencial já passou. Depois eu passo as coisas que são supérfluas, as coisas que eu posso comprar ou não, né? Sei lá, aquele biscoito recheado, eu posso levar ou não. Uma coisa que não é tão essencial, sei lá, um salame, não é uma coisa essencial. Mas um leite é uma coisa essencial, um café é uma coisa essencial. Então isso tudo a gente aprende com os pais também, a administrar as finanças. Ou aprende na faculdade, ou aprende com os amigos. Então, irmãos, só que esse jovem não parecia ter essa administração na sua vida. Então, ele vai e gasta todo o dinheiro. Por que também? Porque esse jovem, ele não tinha malícia do mundo. Ele era um jovem puro, ele foi criado na fazenda, ele foi criado no campo. E ele vai para uma terra em que ele não conhece ninguém. Ele vai numa terra de pessoas maliciosas, ele vai para uma terra provavelmente maior. Porque todo jovem, né, que às vezes nasce no interior, nasce na roça, ele tem esse sonho, às vezes, até ilusório, de ir para uma cidade grande, nem sabe o que ele vai encontrar lá. Então, provavelmente, ele encontrou pessoas espertas, ambiciosas, gananciosas, se aproveitou da amizade dele, fingiu ser amigo, fingiu ser amiga. Eu até assisti esse desenho animado, falando sobre o filho pródigo com a minha filha, e no desenho, ele é bem enriquecido essa história, porque o desenho vai mostrar ele realmente se iludindo com os amigos, gastando, achando que aquele dinheiro vai durar para sempre, gastando com mulheres, gastando com farra, gastando, trazendo para os dias de hoje na mesa do bar, gastando ali com tudo que não vai, como a Bíblia diz, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão?
Então ele estava gastando tudo naquilo que não era essencial para a sua vida, naquilo que não ia te trazer retorno. Você vê que ele não consegue um relacionamento sério com ninguém, ele não acha uma esposa, ele não investe em um casamento, ele não investe em uma coisa útil, ele não investe em uma empresa, ele não investe em um negócio, ele não investe em nada de bom. Ele só gasta levianamente. Uma coisa que o pai deve ter sofrido tanto para conquistar. Porque ninguém é rico em vão, irmãos. Apesar que alguns são ricos por herança, mas ninguém é rico em vão. Tem o seu trabalho também. Tirando os exploradores, enfim. Mas aqueles que são ricos legitimamente foram pessoas que trabalharam muito. Então esse rapaz aqui, ele gasta o dinheiro do pai, ele gasta o suor do seu pai de maneira leviana, sem consciência. Porque geralmente quem valoriza é quem conquista. Né, minha irmã Elisângela? Você trabalhou o mês inteiro, você sabe o valor do dinheiro. Você já gasta com mais consciência, porque você sabe o que você lutou para conseguir, para conquistar. Mas se você der esse dinheiro para alguém, talvez a pessoa não vai valorizar tanto, porque não foi ela que sofreu para ter. Por isso que Salomão, o sábio Salomão, ele fala sobre isso. Que às vezes o pai, né, deixa a herança e o filho vai gastar ali, não vai dar nenhuma, não vai valorizar em nada. Então foi o que aconteceu aqui. Ele gasta tudo de uma forma que ele fica sem um centavo, irmãos. Um jovem que era rico. Pegou a sua parte, só tinha um irmão. Então imagine quanto dinheiro ele não levou. Uma boa quantia, irmãos. Rico, ele era rico. Então ele gasta tudo. E quando ele gasta tudo, ele não tem outra alternativa a não ser trabalhar. Porque ele precisava comer, se alimentar. E a Bíblia diz que ele chega no mais baixo nível para um judeu. Ele vai morar na casa de um homem, ele vai, né, se associar a um homem para poder ali cuidar de porcos. O homem ali, provavelmente em troca de comida, provavelmente em troca de bagatela. Um homem que era rico. Ele se humilha nesse nível e ele vai começar a comer a comida dos porcos. Ou melhor, ele vai desejar comer a comida dos porcos e a Bíblia diz que ninguém lhe dava a comida dos porcos, irmãos. Imagine um homem rico que só comia do melhor, se vestia do melhor, respeitado pela sociedade. De repente aquele jovem está ali, sem o pai, sem a família, desejando comer uma comida de animal, irmãos. Imagine você desejar comer uma ração de um cachorro. Imagine você chegar nesse nível de querer comer a ração de um gato. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. E mesmo assim ninguém lhe dava nada. Para você ver o quão baixo ele chegou. Porque eu já quero falar aqui nessa noite, quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós vamos para o mais baixo nível. Lá para Cantarava Séria. Quando o ser humano anda distante de Deus, ele chega no mais baixo nível que alguém pode chegar. Satanás trabalha de uma forma, queridos, para que aquela pessoa perca toda a dignidade. Satanás trabalha para que aquela pessoa, irmão, fique na humilhação e na vergonha. Por que Satanás faz isso? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o prazer de Satanás é ver aquela jovem que antes estava na igreja, cantava, servia, obedecia aos seus pais. Satanás gosta de ver ela ali descendo até o chão no bar, com um monte de homem ao redor, sem respeito, sem honra. É assim que Satanás quer ver. Satanás quer ver aquele jovem que era uma bênção pedindo esmola na rua, passando vergonha, humilhação. Deus não, Deus quer que ele tenha dignidade, Deus quer que ele tenha trabalho, Deus quer que ele se case, Deus quer que ele engorde, Deus quer que ele seja uma bênção. Mas Satanás não, Satanás ele tira tudo que a pessoa tem, até mesmo a sua dignidade. Araikou pranaraço. Cuidado ao se desviar da presença de Deus. Cuidado ao se distanciar de Deus, porque Satanás ele vai tirando tudo o que você tem sem você perceber. Você vai perdendo um por um das suas conquistas. E aconteceu isso com Jó. E o pior é que esse processo, Cristiano, é lento. Lento entre aspas. A gente às vezes não observa, mas a gente vai perdendo tudo. 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 E às vezes a gente demora para... Na verdade, não é nem... Sempre o processo é lento, mas às vezes demora para a gente se dar conta de quão baixo nós estamos chegando. Então isso aconteceu com o filho pródigo. Ele foi perdendo o seu dinheiro. Perdeu o dinheiro, acabou os amigos. Porque tem uns amigos que só querem estar com você quando você tem alguma coisa para oferecer.
Muito dinheiro, muitos amigos, né? Amigos dos bares, amigo das festas. Meu amigo, meu parceiro, minha amiga. Miga, miga. Miga quando você tem dinheiro para ir no shopping. Miga quando você tem dinheiro para fazer churrasco. Miga quando você tem dinheiro para emprestar. Miga quando você tem cartão de crédito. Agora perca tudo e veja cadê os migo e miga. Lá pra Canchou Manaraçai. Só que às vezes a gente precisa passar por essas experiências. Porque eu imagino que esse filho pródigo estava cheio de amigos. Hein? Rico na cidade grande. Meu Deus do céu. Não faltou namorada. Não faltou amigos. Só que quando as coisas começam a acabar na nossa vida, irmãos, quando Satanás tira, suga a última gota do nosso sangue, aí você fica sozinho. Aí vão embora os amigos. Aí vão embora os falsos irmãos. Aí vai embora. Então, amado, foi o que aconteceu. Ele teve uma decepção. Além de ter perdido tudo, eu imagino a decepção emocional que esse filho pródigo teve. Ele estava totalmente iludido. Pô, tô de boa, sou rico, tenho um monte de amigo, tô na cidade grande, não tenho mais meu pai pra ficar me dando pitaco. Tá joia. Já passou por essa experiência, não foi, Cristiano? Que bom, que bênção. Quem sabe um dia você possa estar aqui contando essa experiência. É importante, né, Cristiano, termos essa experiência. Isso nos faz valorizar aquilo que Deus nos deu. Às vezes a decepção vai fazer você valorizar mais o seu pai, a sua mãe, a sua família, o seu Deus, principalmente o seu Deus. Porque esse vai com você até o fundo do poço. Já dizia o salmista Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe o meu deitar, o meu levantar, e de longe conhece o meu pensamento. Ainda a palavra não me chegou na boca, mas tu tudo conheces, Senhor. Se eu subir aos céus, lá tu estás. E se eu fizer a minha cama no inferno, lá o Senhor está. Que coisa linda. Aricanto na raço. Deus é capaz de ir no inferno para tirar um dos seus. Deus é capaz de ir no buraco para tirar um dos seus. Eu não sei quem é que tá nessa situação. Eu não sei quem é que tá da sua família nessa situação, mas o que eu quero te dizer é que Deus pode ir lá. Mas irmã, ela tá no motel, Deus vai lá. Mas irmã tá na boate, Deus vai lá. Mas irmã, ela tá nas drogas, Deus vai lá. Mas irmã tá no hospital, Deus vai lá. Deus vai aonde ele tiver que ir, por amor a uma alma escolhida. Então, antes dessa pessoa, você amar essa pessoa, Deus ama muito mais. Então, aquieta o teu coração. E a Bíblia vai dizer, amados, olha aqui, que o pai deixa, ele vai, perde tudo. Quando ele perde tudo, ele vai desejar comer a bolota dos porcos, ninguém vai te dar nada. Ó que coisa boa. Quando ele chega no fundo do poço, para mim aqui esse é o ponto alto. Quando ele chega no fundo do poço, a Bíblia diz que ele fala aqui, ó, versículo 17, medita comigo isso aqui. Então, caindo em si, que coisa linda, caindo em si, presta atenção nisso. Então, aquele filho pródigo, caindo em si, ele pensou, ele disse para si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Caiu em si. Caiu em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu tô pior do que um trabalhador de meu pai. Aí ele vai dizer aqui, ele vai tomar uma posição na sua vida. E vai dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, ele planeja até o que ele vai dizer para o pai. Eu vou dizer para meu pai, pai, pequei. Pequei contra o céu e diante de ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Sabe o que eu acho legal aqui? Caindo em si. Irmãos, quando a pessoa está no pecado, às vezes ela vai ter que quebrar a cara para ela cair em si. Quando a pessoa resolve ir por um caminho errado, ela precisa quebrar a cara para ela cair em si. Cair em si, irmãos, é voltar à consciência. Cair em si é perceber o erro. Você já percebeu que o pecado, ele cega a nossa vista? O pecado, ele nos engana dizendo, você tá bem, rapaz. Continue, rapaz. É isso aí, a vida é sua, você faz o que você quiser. Entendeu? Isso aí, Cristiano. Que bom que você tá mais próximo da sua família.
Antes você não ficava em casa, era só balada e festas, isso. O mundo suga. O mundo quer sugar tudo que você tem. O mundo suga toda a sua... A Bíblia diz, não dê aos estranhos a sua força. E quem anda, a Bíblia diz que a mulher ou o homem que vive em deleites, vivendo está morto. Então, amados, ele vai cair em si. Eu acho que a coisa mais linda, Cristiano, a coisa mais linda é quando a gente cai em si. É o arrependimento. A coisa mais linda, irmãos. Irmãos, o pecado é horrível, o erro é horrível. Eu não sou a favor de nenhum dos pecados. Não quero pra mim, não quero pra ninguém. Mas quando, infelizmente, a gente peca, a gente erra, o melhor momento é quando cai aquela lágrima de arrependimento. Semelhante a Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes. E Jesus já tinha predito, Jesus disse a ele, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar. E a Bíblia diz que quando o galo canta, e também outros versículos vai dizer que Jesus passa e olha para ele. Um olhar de Jesus, hein, irmãos? É profundo. Um olhar de alguém que ele tinha construído uma história. Alguém que tinha se tornado tudo para ele, que era Jesus. E a Bíblia diz que quando ele ouve o galo cantar, ele simplesmente chora e amargamente. Esse choro amargo, irmãos, é o arrependimento. Por isso que eu gosto tanto de louvar aquele hino, né, da harpa cristã. Ó, quão cego eu andei. É quando você se dá conta de quão cego você estava. De quanto você estava fora do entendimento, fora da sua razão. E achando que estava certo. Prepotente, cheio de si, orgulhoso. Porque quando a gente está no pecado, a gente está assim. A gente não ouve mais ninguém. Davi, quando pecou, quando ele caiu com aquela mulher, ele se envolve com a mulher do próprio amigo dali do seu exército. A Bíblia diz que Davi estava crente que estava abafando. Ficou com a mulher de seu próximo e não estava nem aí. Precisou o profeta Urias chegar para ele, entregar a profecia. E a Bíblia diz que ele se toca, ele diz, pequei. Pequei, contra ti somente pequei. Ele caiu em si, irmãos. Cair em si é cair do pedestal. Cair em si é reconhecer o erro. É isso que Deus gosta. O problema de muitos não é o pecado em si, é a falta de reconhecer o erro. É a falta de arrependimento. Então a Bíblia vai dizer que quando ele cai em si, ali bateu arrependimento. E não foi remorso, Cristiano, porque remorso é diferente, meu pai. Remorso é assim, ó, eu sinto, mas eu não mudo. Você já percebeu que quando a gente machuca alguém, você fez uma grosseria com alguém, seja com seu pai, seja com sua esposa, seja com seu filho, que foi? Você fez uma grosseria, você percebeu que você errou e você não tomou nenhuma atitude, aquilo ali é remorso. Remorso, irmão, não gera nada para Deus, não gera nada no mundo espiritual. Mas o arrependimento é quando você sente o pecado, você sente o remorso, você sente remorso não, você sente a dor e você toma uma atitude. Me perdoe, fulano. Isso é uma atitude de quem está arrependido. Então, o remorso é Judas. Judas sentiu. Judas teve remorso por ter entregado Jesus na mão dos pecadores, na mão dos fariseus, dos maiorais daquela época, dos religiosos. Ele sentiu remorso, tanto que ele foi e se suicidou. Mas ele não se arrependeu. A dor dele não levou ele à mudança. Ele não foi até os pés de Jesus, como fez Pedro. Ele não disse a Jesus, me perdoe, não. Ele teve remorso, mas não mudou. Mas esse filho pródigo, ele sente o arrependimento, tanto que ele diz, agora eu vou pro meu pai. Eu percebi onde foi que eu caí. Por isso lá no livro de Apocalipse, irmão, vai dizer, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então Deus quer que você se lembre onde foi que você caiu. Volte para onde você caiu e conserte. Volte para onde você errou e mude. Então a Bíblia diz que ele volta. Onde foi que ele errou? Na casa do pai. Então ele volta para onde? Para a casa do pai. E você pode ver que o pai não foi atrás dele. Por quê? Porque ele foi voluntariamente. Ele não foi forçado, ele não foi manipulado, ele foi porque ele quis. Então, da mesma forma que ele quis ir, ele tinha que querer voltar. Temos que saber a diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida é aquela que ela se perdeu, ela precisa de ajuda para voltar. Ela precisa que o pastor vá lá na casa dela. Ela precisa que o irmão vá lá orar por ela, porque ela está perdida. Ela quer estar na igreja e não tem força.
Ela quer estar na presença de Deus, mas ela não tem força. É diferente. Essa ovelha que está perdida, ela precisa de carinho, ela precisa de amor, ela precisa de cuidado, ela precisa de oração. Mas o filho pródigo não. Ele foi porque ele quis. Ele tinha consciência de que ele não queria estar na casa do pai. Ele tomou a decisão de ir. Então, temos que, até dentro da igreja, nós temos que ter discernimento. Tem gente que está afastado, irmão, não é porque ele está perdido, ele quer estar afastado. Ele tomou a decisão, não quero ir para a igreja, não quero Jesus, eu quero o mundo. É uma decisão. Acabou. Ele tem que quebrar a cara para ele voltar com as próprias pernas. Agora existe aquele que tomou um tombo, escorregou, pecou, tá com vergonha de voltar. Esse precisa que você visite. Esse precisa que você vá atrás. Não era o caso do filho pródigo. Você tá entendendo porque às vezes também a gente julga alguém? Ah, porque nem liga pro filho, o filho foi embora, ou nem liga pra filha, a filha foi embora, nem liga. Mas você não sabe qual é o contexto da situação. Você não sabe em que circunstância aquela pessoa foi embora. Aquela pessoa foi embora porque não estava em sã consciência, ou a pessoa foi embora porque quis. Olha a sabedoria do pai, deixou. Tem mulher que o marido quer ir embora, ela vai fazer feitiçaria para segurar o marido. O namorado não quer mais, ela vai fazer feitiçaria para segurar o namorado. Que é isso, irmãos? As pessoas têm livre-arbítrio. Quer ir embora, vai. O máximo que você pode fazer é orar. As pessoas têm livre-arbítrio. E a gente não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Não. Nem Deus faz isso. Foi Deus que deu. Se Deus deu, por que você vai interferir? Se aquela pessoa não quer estar ao seu lado, mulher de Deus, homem de Deus, deixe ir. Ah, minha mulher não me quer mais. Paciência. Meu marido não me quer mais. Você vai se matar por causa disso? O pai nos dá uma lição. Então, irmãos, ele toma uma decisão. Quando ele se arrepende, ele volta. Quando ele volta, aleluia, que coisa linda. Quando ele volta, a Bíblia vai dizer que ele volta e vai ter com seu pai. Quando ele vai ter com seu pai, amados irmãos, ele diz: pai, eu pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como Deus dos seus trabalhadores. Ele foi humilde, irmãos. E a Bíblia diz que os humilhados são exaltados. E aquele que se humilha, Deus o exaltará. Mas aquele que se exalta, Deus o abaterá. Então ele se humilha, mesmo sabendo que ele não deixou de ser filho. Mas ele não se sente digno de ser chamado filho, irmãos. E não é assim quando nós pecamos? Às vezes, quando a gente peca, a gente nem se sente mais crente. A gente não se sente digno de estar na igreja. A gente não se sente digno de ir para a casa do Pai. A gente perde a honra. Então, Deus tem que vir ali para restaurar a nossa honra de estar na casa do Pai. Tem uma música de Fernanda Brum que fala sobre isso. Restaurar a minha honra de ser servo e beijar teus pés. Beija. É lindo esse hino. Por ter negado teu altar, me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir, por negociar a tua unção, me sinto tão arrependido. Vem lavar os meus vestidos, restaurar a minha honra de ser servo e beijar teus pés, beijar teus pés, beijar teus pés, beijar. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo, eu me arrependo. Amém? Então esse hino fala sobre restauração de honra. Então a Bíblia vai dizer que quando ele vai, o pai avista, porque o pai tem visão. E o pai vê de longe. Quando o pai percebe, o pai corre até ele. Que coisa linda. O pai já de idade, irmãos. Corre até ele. E não era comum um pai no Oriente correr atrás do filho. Mas o amor do pai era tão grande por aquele filho que ele corre.
Ele vai. Irmãos, o diabo, ele coloca um bicho de 7 cabeças pra gente voltar pra presença. Quando a gente se afasta de Deus, o diabo coloca um muro. Sabe o bicho de 7 cabeças que a gente faz? Ah, eu vou, não vai dar certo. Eu vou, todo mundo vai me julgar. Eu vou, ninguém vai me receber. Eu vou, ninguém mais vai me amar. As pessoas vão ficar falando de mim pelas costas. Então o diabo coloca um gigante para que você não tenha iniciativa de voltar. Mas Deus está esperando o que? A humildade. Deus está esperando a humilhação. Não necessariamente diante dos homens, mas diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando ele faz isso, ele se surpreende. Porque aonde ele podia ter sido humilhado, ele vai ser exaltado, irmãos. Sem merecer. Que coisa linda. Quem vai me dizer aqui nessa live, irmãos, que esse filho pródigo merecia alguma honra? Aos nossos olhos, ele merecia o quê, ó? Ele merecia era uma... Como diz na Bahia, como é, meu pai? Uma surra de gato morto até o gato miar. Era isso que o filho pródigo merecia. Mas Deus não vê como o homem vê, irmãos. Deus não nos trata como o homem nos trata. Deus é diferente. O negócio com Deus é diferente. Deus é rico em misericórdia. Desde que a gente também não brinque com a misericórdia dele. Desde que a gente não se desfaça da misericórdia dele. Então a Bíblia vai dizer que esse jovem, quando ele se humilha, o pai corre até ele. E ele diz, me trata como um de seus trabalhadores. Me trata como um qualquer um. Aí o pai diz, não. O pai diz aos seus servos, traga depressa a melhor roupa. E veste ele. Melhor roupa, um anel no dedo e sandália para os seus pés. Além disso, o pai diz, mata o novilho cevado. Que é um bezerro, né? Um bezerro cevado. O que é um bezerro cevado, irmãos? Um bezerro preparado para uma festividade. Ele estava sendo engordado, ele estava sendo preparado. Sabe o que eu entendo aqui? O pai já sabia que o filho ia voltar um dia. O pai estava na expectativa, aleluia. Xarabracantaramantai. O pai estava na expectativa do filho voltar. Talvez ele nunca disse para ninguém. Talvez ele não compartilhou com ninguém até para não se frustrar. Mas ele tanto sabia que o bezerro estava sendo cevado. E diz a cultura que um bezerro para ser cevado era preparado pelo menos 1 ano de antecedência. Então esse pai estava pelo menos 1 ano preparando o retorno do seu filho. Eu imagino esse pai preparando essa festa. Eu imagino esse pai preparando esse novilho e dizendo, um dia eu vou me alegrar. Um dia meu filho vai voltar. Um dia meu filho vai se arrepender. E chegou o momento que o filho voltou. A fé daquele homem foi honrada, a fé daquele pai. Porque se ele preparou o novilho é porque ele tinha fé que o filho ia voltar. Se ele preparou o novilho que só era usado em ocasiões especiais, ele sabia que o filho ia voltar. E quando o filho volta, ele fala, prepara o novilho que a vitória chegou. Prepara a festa porque o meu filho voltou. Prepara a festividade porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E Deus está te dizendo, pai, não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Não perca a certeza de que o teu filho volta. De que o seu parente volta. De que aquela pessoa que está desviado volte. Não perca a fé. Deixe Deus trabalhar. Confie no nome do Senhor. Aviva a tua fé neste momento. E a Bíblia diz que ele se alegra. A Bíblia diz que aquele que leva a semente andando e chorando um dia vai voltar com alegria. Vai voltar com seus molhos. Salmo 126 vai dizer, eu acho lindo esse salmo. Quando o Senhor trouxe de volta os que estavam em cativeiro. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua se encheu de cântico. Então se dizia entre os povos, grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles diziam para si mesmo, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Que as pessoas vão ver a sua vitória. E vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. Isso é coisa de Deus.
E você vai olhar para si, vai ver aquela vitória e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas fez o Senhor pela minha família. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pela qual estamos alegres. Ravashuramai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria de Deus, ela vem no amanhecer. A vitória do Pai chegou. A alegria do Pai chegou. A fé do Pai estava a ser honrada naquele momento e ele diz: prepara a festa. Porque eu vou fazer uma festa que nunca aconteceu nessa fazenda. Eu vou fazer uma festa que nunca aconteceu nesse lugar. E começou a alegria. E ele diz: traga a melhor veste. Vestes fala de honra. Vestes novas fala de honra. Deus estava devolvendo a honra daquele jovem. O Pai estava devolvendo a honra daquele jovem que o diabo tirou, que o mundo tirou. Anel no dedo, anel na Bíblia fala de autoridade. Aquele jovem era de família honrosa, era de família nobre. E todo nobre tinha anel. Romanos tinham anel, gregos tinham anel e hebreus de honra tinham anéis. Anel. O reis naquela época, quando ele tinha que selar alguma coisa, o anel era usado para selar. Então, o anel fala de autoridade. Deus estava devolvendo autoridade para aquele jovem. E o terceiro, sandálias nos pés. Quem andava descalço naquela época era escravo. Deus não te chamou e nem me chamou para ser escravo. Deus não chamou esse parente nosso para ser escravo. Então botou sandália para dizer é diferente. Para dizer não é escravo, não é do mundo. Não está na mão de Satanás. É salvo, é liberto pelo sangue do Cordeiro. E a minha Bíblia vai dizer: conformosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas. Sabe o que eu estou dizendo para você aqui nessa noite? Sabe o que Deus está dizendo? Deus vai colocar sandália nessa pessoa. Deus vai colocar evangelho. Pregação do evangelho. Não nasceu para ser escravo, nasceu para pregar o evangelho. Vai calçar as sandálias do evangelho. Vai ter autoridade para pregar. Vai ter autoridade para profetizar. Vai ter autoridade para falar em nome do Senhor. E vai ter vestes novas. Em lugar de vergonha, haverá dupla alegria. Em lugar de vergonha, vai ter dupla honra. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. E a Bíblia vai dizer que todos se alegram. Os servos se alegram, muitos se alegram. Porque houve ali restituição. E aquele jovem passou a amar o seu, valorizar o seu pai, valorizar a sua família, valorizar a sua casa, que ele antes havia desprezado. Às vezes alguém que nasce com tudo, irmãos. Às vezes alguém que tem mamãe, tem papai, tem mesinha cheia, regalada, não valoriza não. Tem que passar pelo vale, tem que passar pela escassez. Tem que passar para ver a diferença entre um pai e um amigo do mundo. Tem que ver a diferença entre o amor de uma mãe e o amor das mulheres no mundo para aprender a valorizar. Então vai ter retorno. Vai ter mudança. Só teve um que ficou incomodado, que foi o filho mais velho. O filho mais velho, ele ficou indignado, perguntou: que festa é essa? Aí os servos disseram: foi o irmão que voltou, seu irmão mais novo voltou. Ele diz: quer dizer que eu tô aqui o tempo todo e falar pro pai: eu nunca te abandonei, meu pai. Eu nunca te deixei. Você nunca matou um novilho cevado por causa de mim. Mas esse seu filho, nem um cabrito, você nunca matou por mim. Mas esse seu filho que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, que desperdiçou, que gastou tudo, o senhor manda fazer uma festa para ele? É aqui que eu quero que você entenda a diferença entre a nossa natureza e a natureza de Deus. Talvez uma boa parte de nós agiria como o filho mais velho. Talvez você que está firme na igreja, quando alguém que aprontou, fez, aconteceu, escandalizou, roubou, matou, fez tanta coisa errada, se prostituiu, se envolveu como casado, se envolveu com mulher casada, e depois volta para a igreja. Às vezes o seu olhar é um olhar condenatório.
Às vezes o nosso olhar é um olhar de não merece. Às vezes é um olhar de ter que pagar o preço. Talvez o nosso olhar é um olhar, só que o olhar de Deus é diferente. Então o pai olha para o filho e diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Só que é justo a gente se alegrar porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Como nós somos egoístas, irmãos, às vezes. Como nós somos mimimi, como nós queremos ser o centro das atenções. Porque às vezes ali você tá ali na igreja, você tá sendo usado, você tá sendo usada, tá uma bênção, o povo tá olhando para você. Mas aí chegou alguém que tá precisando mais que você, irmãos. Tá machucado do mundo. O coração tá decepado. Então aquela pessoa precisa mais de atenção do que você. Então quando a igreja vai para aquela pessoa e abraça, às vezes a gente fica com ciúme, né? Não é assim? Às vezes até em uma família mesmo. A gente tem ciúme de um irmão ou do outro porque parece que a mãe dá mais atenção, o pai dá mais atenção. Mas às vezes aquele irmão precisa mais de atenção do que você. É mais carente do que você. Tem menos maturidade do que você. Precisa mais de direcionamento do que você. Então que nós possamos ter maturidade também na casa do Pai. Que a gente possa também parar de querer ser o centro sempre. Tem hora que é a hora do outro brilhar. Tem dia que não é o seu, é o dia do outro, é a vitória do outro. Isso aqui dá outra mensagem. Mas, irmãos, não é só você que merece vitória. Alegra também no casamento do outro. Alegra também no aniversário do outro. Alegra também quando o outro se arrepende. Alegra também quando o outro tem vitória. Com a mesma vitória que você quer para você. Que nós possamos ter uma maturidade. Que nós possamos aprender com esse pai. E que nós possamos ter a fé que ele teve de esperar de volta o seu filho. Eu quero te dizer que tem filho voltando para casa. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Tem filho voltando para casa. Tem filho pródigo voltando para casa, arrependido. Deus não vai trazer de qualquer maneira. Deus não vai trazer para te dar trabalho. Deus vai devolver para te dar alegria. Receba nessa hora. Vamos orar. Vamos orar. Vamos concluir aqui agradecendo a Deus e crendo que você que tem um pródigo, você que tem alguém que precisa voltar, ou se você mesmo precisa voltar. Porque, irmãos, aqui, quando a gente fala em voltar, no contexto eclesiástico, no contexto de igreja, né? A gente pensa assim, que fulano tá afastado, precisa voltar para a igreja, né? Mas você sabe que quando eu me converti, eu me senti voltando? Como assim? Se você não era crente? Olha só, quando eu me converti, eu me senti voltando. Voltando para onde? De onde eu vim. Nós viemos do Pai, irmãos. Até aquele que não aceitou Jesus ainda, ele veio do Pai. Ele é criação do Pai. E quando eu me converti, eu me senti voltando para minha casa, de direito. Quando eu me converti, foi a coisa mais linda. Foi choro, choro, choro. Minha mãe, na época, meu pai, não sei se você sabe disso, a minha mãe ouviu cânticos de anjos quando eu me converti, lá em casa. E ela nem sabia que eu tinha me convertido. Ela ouviu cânticos. E minha mãe não era crente, viu, irmão? Então eu quero te dizer que às vezes a pessoa que se converte, às vezes não, a pessoa que se converte, ela também está voltando. Então vai ter conversão, vai ter retorno, vai ter reencontro com o Pai. Viemos dele e para ele voltaremos. Se assim quisermos, se assim desejarmos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar sim. Como é o nome do seu irmão, Cristiano? Seu irmão e sua cunhada, né? Põe o nome deles aí nos comentários que nós vamos orar sim. Em nome de Jesus, vamos orar por eles. Seu irmão e sua cunhada. Se puder, coloca o nome deles pra gente citar, né? Às vezes, pra gente citar, em nome de Jesus. Se puder escrever o nome dele, do seu irmão e da sua cunhada. Glória a Deus. Ô, glória! Irmã Ana Paula, Deus abençoe. Itaitê, povo de Itaitê tá aqui também, minha gente. Glória a Deus. Quem quiser oração, pode pôr aí que nós vamos estar orando agora. O tema hoje foi filho pródigo. O tema hoje, a mensagem de Deus para a tua vida é retorno para casa. É tempo de se alegrar. É tempo de festejar o retorno.
para a presença do Pai. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, amigo Espírito Santo. Amado Salvador, nós queremos te agradecer por essa live, por essa rica palavra que só o Senhor tem para nos dar. Meu Pai, nós cremos na tua bondade. O teu amor, meu Pai, é estranhável. O teu amor ultrapassa a nossa compreensão, Senhor. O teu amor foge à lógica. O teu amor é sobrenatural. A ponto de o Senhor entregar o teu filho por amor de nós. Meu Pai, por isso nós te bendizemos, porque esse Pai prefigura o Senhor. Esse Pai do filho pródigo, ele mostra e revela o amor que o Senhor tem por nós. Que apesar de errando, o Senhor ainda nos dá honra. Quando a gente menos tem honra, é quando o Senhor muitas vezes nos dá mais honra para que nós possamos prosseguir. E é por isso que eu te louvo, é por isso que eu te agradeço. Oh, Pai, nós te pedimos nessa noite vestes novas. Se tem alguém aqui que mesmo na igreja está distante, porque é possível, meu Pai, a gente está na tua casa, mas está distante do Senhor, está sem comunhão contigo. Não ora mais, não jejua mais, não busca mais a tua face. Não se alegra mais em ler a tua palavra. Meu Pai, eu quero te pedir retorno. Retorno, Raikou Mandarase. Retorno para a sua presença. Queremos nos reencontrar contigo, Senhor. E que o Senhor venha nos dar, meu Pai, vestes novas. Anel no dedo de autoridade. E alparcas novas para que possamos pregar e propagar o evangelho. Meu Deus, visita também aquele parente. Visita aí a família do Cristiano. O irmão e a cunhada dele. Meu Pai, visita aquele que está distante. Meu Pai, visita aquele que está afastado. Meu Pai, visita o meu irmão. Meu Pai, visita este que precisa voltar. Meu Pai, começa a ressuscitar aquele que está morto. Meu Pai, aquele que crente, ainda que esteja morto, ele viverá. Meu Pai, aquilo que é impossível para mim é possível para o Senhor. Meu Pai, aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente é incapaz, aquilo que a gente é impotente, o Senhor pode. Aquele que é a ovelha negra da família, meu Pai, ele pode se tornar o maior orgulho de uma família. Aquele que é descartado, meu Pai, sobre a sua família, pode vir a ser um José. Pode vir a ser o mais honrado, se o Senhor assim desejar. Porque para o Senhor nada é impossível. Por isso nós te pedimos agora, meu Pai. Nós queremos nos alegrar com esse novilho cevado. Nós queremos nos alegrar no cântico. Nós queremos nos alegrar na dança. Nós te pedimos, meu Pai, decanto nivassuribichai. Um tempo novo, meu Pai. Assim como o Senhor fez o milagre ali da água em vinho naquela festa que estava fadada ao fracasso. O Senhor transformou em vitória. Então o que nós te pedimos agora, meu Pai, visita cada um desses que estavam aqui agora, nessa live, meu Pai, comigo. Meu Pai, visita essas famílias, visita essa casa, começa a dar livramento, começa a alegrar o coração para te servir nessa última hora. Repreende o desânimo, repreende a fadiga, repreende, meu Pai, todo o retrocesso agora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Abençoa, meu Pai, a vida de meu pai. Abençoa a vida de meu pai. Que a cada dia, meu Pai, ele possa, não só ele, mas toda a minha família, toda a família Ferraz, toda a família Borges também, esteja cada dia mais próxima do Senhor. É o que eu profetizo aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E não esquece de se inscrever lá no YouTube da mamãe. Se inscreve no canal. Estezinha quer dar um recado. Fala rapidinho. Se você estiver triste, não se preocupa, que Deus vai te consolar, tá? Um beijo, dá um beijo pro povo. Deus abençoe a sua vida. Tchau.